Fala galera, beleza? Vocês sabem quais times mais investiram para montar os atuais elencos? Vocês sabem em quais campeonatos há maior diferença do time que mais investiu para o que menos investiu? Pois bem, este vídeo vai trazer estas curiosidades para vocês. Vamos começar pelas ligas. Na quinta posição, porque o estudo que foi feito pelo CS Football Observatory, que é um centro de estudos localizado na Suíça muito legal, divulga semanalmente diversos levantamentos, estatísticas legais sobre o futebol, vale a pena, pesquisem aí, vale a pena conhecer. Então o CS Football Observatory analisou as 5 grandes ligas europeias. Então começamos com a quinta posição, a Premier League. O Manchester City foi o time que mais investiu para montar o atual elenco, 1 bilhão e 14 milhões de euros. E a diferença para o Norwich, que é o time que menos investiu entre todos os 20 da primeira divisão, é de 32 vezes, ou seja, o Manchester City gastou 32 vezes o que o Norwich gastou para montar o atual elenco. Em números totais, o Norwich gastou 32 milhões de euros e o Manchester City 1 bilhão e 14 milhões de euros. Seguimos o ranking. Qual é o próximo? Aliás, primeiro um comentário sobre essa questão da Premier League, porque não é surpresa vermos a Premier League nessa quinta colocação. É o campeonato entre os principais da Europa que melhor divide a renda, com premiações, verba que vem na televisão. Então você tem clubes menores na Inglaterra com alta capacidade de investimento também. Seguindo agora com o ranking, o próximo da lista é a Série A, primeira divisão do futebol italiano. Juventus foi o time que mais investiu para montar o atual elenco, 719 milhões de euros, contra apenas 11 milhões do Lecce, uma diferença de 63 vezes. A Juventus gastou 63 vezes o valor que o Lecce investiu para montar o atual elenco. E aí cabe uma explicação também. Quando a gente fala em montagem do atual elenco, são todos os valores de contratações feitas em relação a todos os jogadores. Então a gente não está falando apenas desta janela de transferências, não. Pega todos os jogadores listados no elenco principal de cada time, quanto cada um custou, se foi custo zero, se veio da base, por exemplo, ou como o jogador que estava sem contrato, ou se teve que pagar realmente para contratar. E aí você soma esses valores gastos e dá esses que eu estou divulgando agora. Na sequência, qual campeonato vocês acham? Mistério, suspense. Bundesliga! Sim, Alemanha. O Bayern gastou 352 milhões de euros contra apenas 4 milhões do Paderborn, time pequeno do interior do país, uma diferença de 85 vezes. Que está aumentando, a diferença está ficando cada vez mais gritante. Mas uma característica legal aqui da Bundesliga, legal, não dá para falar como legal, mas que é peculiar e é própria realmente da Bundesliga. O Bayern não é um clube que nessa temporada até investiu bem mais, com o Lucas Hernandes, por exemplo, o Pavard. Mas os clubes alemães não gastam essa fortuna que clubes da Premier League, da Série A, da Espanha gastam. São equipes que não têm essa capacidade de investimento tão grande assim. Então a diferença é a terceira maior das 5 grandes ligas, mas olha a diferença do valor investido pelo Bayern, na comparação com os dois anteriores que eu citei. Bayern 352, Juventus 719, City 1 bilhão e 14 milhões de euros. Próximo, na segunda posição deste ranking, divulgado pelo CS Football Observatory, temos a Ligue 1. E aí é graças ao Paris Saint-Germain. Isso é óbvio, evidente para todo mundo. Os outros clubes franceses não têm nem metade da capacidade de investimento que o PSG tem. Me refiro a Lyon, Olympique de Marseille, Saint-Étienne, entre outros. Então a culpa aqui é toda do Paris Saint-Germain, que gastou 913 milhões de euros para montar o time atual, contra apenas 8 milhões do Nimes. E aí chegamos na primeira colocação, que todos vocês já sabem, porque afinal de contas só sobrou um campeonato dos 5 grandes da Europa, La Liga, o campeonato espanhol. E claro, o Real Madrid foi quem mais investiu para montar o time atual, o atual elenco merengue. Foram 902 milhões de euros gastos para contratar os atuais jogadores, contra apenas 6 milhões do Mallorca, uma diferença de 148 vezes. Aliás, eu nem citei
na questão da diferença, né? Quanto que deu na França. Na Ligue 1, a diferença do Paris Saint-Germain para o Nîmes de 114 vezes o investimento. No caso do Campeonato Espanhol, primeiro do ranking, 148 vezes. O Real Madrid gastou 148 vezes o valor investido pelo Mallorca na montagem do elenco. Que diferença absurda. Na sequência, o ranking dos 10 primeiros clubes das 5 grandes ligas europeias que mais gastaram. Eu sei que ficaria tudo melhor com gráficos, né? Eu falo, aí aparece o númerozinho aqui, eu preciso aprender a editar ainda, tá? Eu preciso baixar um programa. Aliás, se vocês tiverem alguma dica de programa de edição que seja simples e tal, pode colocar aqui nos comentários, por favor, agradeço, obrigado, valeu. Seguindo agora então, ranking dos 10 clubes europeus das 5 grandes ligas europeias que mais investiram para montar o atual elenco. Na 10ª colocação, o Arsenal, 498 milhões de euros. Na sequência, na 9ª posição, o Atlético de Madrid. Tá vendo? Não tem nada de coitadinho, o Atlético de Madrid não gasta e gasta muito já há muito tempo. 550 milhões de euros. Depois vem o Chelsea. Roman Abramovich fechou a torneirinha lá, parou de gastar um pouco nos últimos anos, mas gastou bastante para contratar alguns dos atuais jogadores também. 561 milhões de euros, então, o Chelsea. Depois, Liverpool. Deu certo o investimento, né? 639 milhões de euros. Depois o Barcelona, que promove muitos jogadores da base, mas gasta bastante também. O Barça está na 6ª posição desse ranking, gastou 697 milhões de euros. Top 5. Juventus, agora já entram os clubes também que eu acabei citando aqui. Então a Juventus, com 709 milhões de euros investidos, está na 5ª posição. O Manchester United, com 751 milhões de euros, está na 4ª colocação. E aí chegamos à conclusão óbvia de que, entre todos que mais gastaram, quem pior gastou foi o Manchester United, porque não tem um time à altura do que deveria ter pelo investimento feito. Na 3ª colocação, o Real Madrid, com os 902 milhões de euros. Na 2ª posição, o Paris Saint-Germain, 913. E o Manchester City, que se tornou o primeiro time na história a passar de 1 bilhão na montagem de um elenco. 1 bilhão e 14 milhões está no topo desse ranking. Tá certo, galera? Grande abraço, valeu, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativem a notificação e a gente se fala. Até o próximo!